Vamos só esperar começar a gravar aqui, tá, Matheus? Uhum. Aí, acho que já tá. Deixa eu fazer só uma coisa também, Matheus, rapidinho. Deixa eu ver aqui se... Deixa eu só escrever aqui a aula de hoje, só para a Ah, gente... sim, deixa eu parar de compartilhar temporariamente aqui, então, para eu mostrar Tá. o quadro para todos. Deixa eu só para a pessoa situar quando tiver a gravação, tá bom? Tranquilo. Vou pôr aqui. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, só para mostrar aqui a... Vamos ver aqui. É rapidinho, aí você volta, tá? Beleza. Vamos ver aqui. Ok. Dá para ver minha tela aí? Dá, né? Dá. Tá, então vamos pôr aqui só. Bacana. Então, vamos escrever aqui bom dia. Bom dia a todos. Tá legal. Tem que pôr italiano também, né, Matheus? Buongiorno Sim. a tutti. Pronto. Então vamos colocar aqui só. Hoje é dia. Hoje é o dia 12, né? Do 5 de 21. Prontinho, Matheus. Então hoje vai ser o seminário. Hoje nós vamos ter dois seminários. No primeiro tempo da aula vai ser do Matheus, né, que ele vai falar de superfície de energia potencial, como fazer um estudo topográfico de superfície de energia potencial e do caminho de mínima energia, né? E em seguida o Rafael vai falar sobre a parte de interação de moléculas com quantos quânticos e vai mostrar a curva de energia potencial e o cálculo das energias vibracionais, tempo de vida e assim por diante. Então, vamos lá, né? Matheus, se quiser puxar a sua tela aí de novo, fica à vontade, tá legal? Tranquilo. Será que tem problema se eu puxar enquanto você está apresentando? Vamos ver. Não, mas já terminei, pode Não, puxar. mudou. Já Tranquilo. mudou. Bacana, excelente. Estão vendo aí? Tranquilo? E eu estou vendo. Não sei se todos estão vendo. Confirme aí. Sim, tá perfeito. Para sim. Ótimo. Então, bom dia a todos, né? Eu vou apresentar aqui sobre o sistema L2H, a superfície de energia potencial e o caminho de mínima energia, né? Ou os caminhos de mínima energia que podem ser tomados. Então, de acordo com nós fizemos nas aulas anteriores, né? Lá ainda numa das partes iniciais do curso, a gente tratou sobre esse sistema, né? Sistema composto por 2 átomos de lítio e 1 de hidrogênio. E aí nós fizemos o cálculo da superfície de energia potencial para esse sistema. E aí nós definimos a distância entre um Li e o H como sendo R1, a distância entre o outro Li entre o Li e o outro H. Não, tá certo. Entre um Li e outro H como R2, e a distância entre os dois átomos de lítio como sendo R3. E aí nós construímos a superfície de energia potencial dada por uma forma analítica de polinômio em coordenadas Mondorder, que é a forma como está aqui. Nós temos o V de R igual ao somatório em I, que vai de 0 a 6, de J, que vai de 0 a 6, e de K, que vai de 0 a 6, dos coeficientes C e JK, e aí nós temos as coordenadas Bond-Order, né? Eta 1 elevado a I, vezes eta 2 elevado a J, vezes eta 3 elevado a K. Onde eta I era exponencial de menos beta LH, vezes a coordenada R1. Eta 2 é exponencial de menos beta LH, vezes a coordenada R2. E o eta 3 é a exponencial de menos beta Li2, R3, né? Então, esses dois aqui, por se tratar de coordenadas entre um átomo de lítio e um átomo de hidrogênio, nós escolhemos o beta apropriado, né, para essa interação. E o terceiro, como é entre dois átomos de lítio, nós escolhemos o beta do Li2. E os coeficientes C e JK são tais que, quando I mais J mais K for maior do que 8, C e JK é igual a 0, ou seja, nós só consideramos termos até que a soma dos I, J e K
sejam menores ou iguais a 8. E para nossa conveniência, né, os cálculos, os coeficientes já foram ajustados, seguindo aquele programinha lá, e eles só foram importados, né. Eu tentei fazer a implementação do ajuste, né, da superfície em Python, só que eu não obtive sucesso, né, infelizmente. Mas então eu aproveitei só o programa que já foi feito em Fortran pelo Gargano e calculei os coeficientes de antemão. Então, para começar, nós importaremos essas bibliotecas que eu costumo importar na hora de fazer os cálculos. O NumPy. O NumPy é a biblioteca do Python que realiza cálculos numéricos, né? Então, ele tem uma sequência de métodos lá para calcular arrays e toda essa parte numérica. Nós temos o Matplotlib, que eu uso para fazer os gráficos. E tem essa parte no Matplotlib, que ele faz gráficos 3D, eu importei também aqui. Então, tem como rodar isso daqui. E ele vai puxar para a gente essas bibliotecas. Certo. Agora, para adquirir os coeficientes CJK, as constantes beta e as posições de equilíbrio, nós pegamos de um arquivo, né, que é a saída do programa do Fortran, em Fortran, né, do professor Gargano. E aí nós definimos também aqui o θ, né, que a gente quer calcular, como sendo 180, e eu converto isso em radianos, né. Tem uma função já construída no próprio NumPy, que converte esse ângulo aqui de graus para radianos. Então, isso já ajuda a gente. E aí, a gente abre esse arquivo. Aqui tem uma rotinazinha que ele pega os coeficientes do ajuste, né? E aí, aqui eu mando ele imprimir. Então, vou fazer aqui, vamos ver se ele pegou. Pegou. Beleza. É porque como eu já tinha rodado isso aqui, aí vai ter umas saídas sobrepostas. Eu poderia até reiniciar o kernel, mas eu vou deixar do jeito que está mesmo. E aí ele também pega nesse arquivo dois outros valores que vão ser importantes para a gente, que são as distâncias de equilíbrio, né? Então ele guarda isso daqui num array, em que ele vai ter o R1 de equilíbrio, o R2 de equilíbrio e o R3 de equilíbrio. E aí ele pega esses valores aqui. Então deixa eu rodar aqui. Pronto, pegou. Então essas são as distâncias de equilíbrio R1, R2 e R3. É a mesma coisa aqui para os betas, né? Do L2 está repetido, né? Do LH1, do LH2, por isso que está o mesmo valor duas vezes, e esse daqui do L2. Certo, e aí depois a gente gera os pontos das distâncias internucleares das configurações LH e L2, que serão as coordenadas de interesse da nossa CEP. A gente vai pegar as distâncias, então, R1 e R3 para calcular, né? E aí, em seguida, a gente vai realizar o cálculo da CEPS. Inclusive, agora eu percebi uma pequena falha na minha introdução, que aqui não deveria ser R, né? Que deveria ser Rho. Então, deixa eu corrigir isso aqui logo agora. Que é Rho1, que é a diferença, na verdade, entre a distância normal e a distância de equilíbrio, né? Então, entre o R1 e R1 equilíbrio, R2 e R2 equilíbrio, etc. Então, voltando aqui, né? Vou rodar isso daqui. E eu vou agora rodar essa definição, que aqui eu vou definir como eu vou calcular. Então, eu vou definir a função. Essa função CEP L2H, ela vai calcular a forma analítica de um polinômio de ordem de ligação para o sistema L2H. E aí eu vou ter que fornecer para ele a distância R1, né? A distância R3, que são as variáveis de interesse da nossa superfície. E também eu vou definir um θ, né? Que eu vou precisar para calcular justamente a distância R2 a partir dos R1 e R3, utilizando aqui a lei dos cossenos. Então, aqui está a construção dessa parte, né? E aí o que eu faço? Eu calculo eta1, eta2 e eta3, como aquelas exponenciais que a gente viu lá em cima. E aí eu somo tudo, né? De acordo com os coeficientes também. Então, eu pego o coeficiente dos índices I, J e K, vezes o eta1, o eta2 e o eta3.
aqui já elevados ao índice apropriado, né? E aí eu vou obter o potencial V na minha saída da função. E aí, deixa eu rodar essa célula aqui. Ótimo. E aí, agora, para realizar o cálculo dos pontos da CEP, eu rodo um for, né? Um loopzinho aqui para ele calcular todos os pontos da minha superfície de energia potencial, né? E aí ele fez esse cálculo aqui. E aí, com o cálculo da superfície realizado, nós podemos fazer o gráfico dela utilizando a biblioteca Matplotlib. Então, aqui eu defino uma grade de pontos, né? R3 e R1, né? Eu faço um mesh grid. E em cima desse mesh grid, eu vou fazer o plot da minha superfície de energia potencial. E aí, aqui eu defino a figura, coloco o título, coloco todos os outros labels, né, que são necessários para a nossa figura. E aí, se eu rodar isso daqui, ele constrói para a gente a superfície de energia potencial. Aqui eu ainda aproveitei e coloquei aqui, ó, as curvas de nível no plano XY, né, no plano R1, R3. E aqui mais embaixo tem como você ver essas curvas de nível em mais detalhes. Então, eu pego cada ponto da minha CEP que está aqui e eu mapeio no plano e associo cada altura dessa a uma cor. E aí, dessa forma, você tem o gráfico que você está vendo aqui. Acho que ele ficou um pouco grande demais. Deixa eu tirar o zoom. Ou ainda abrindo uma nova aba. Aí. Então, ele fica esse gráfico que vocês estão vendo dessa forma aqui. Eu acho que eu nunca vi um notebook tão organizado com gráficos tão bonitos. Nossa, obrigado. Fico até lisonjeado assim. Matheus, eu só vou dizer uma coisa aqui até o presente momento. Como que você pegou bem essa parte de superfície de energia potencial? Tudo bem que você trabalhou com isso lá no seu TCC, mas o domínio que você está demonstrando aqui está realmente fora do padrão, viu? Realmente, Poxa. Parabéns, viu, Matheus? Parabéns. Obrigado. E a gente Obrigado. nota que a pessoa domina mesmo quando ela, de forma independente, ela refaz o processo todo e produz o mesmo resultado, ou seja, por caminho diferente. E foi exatamente o que você acabou de fazer agora, até agora com o cálculo, ou seja, o estudo topológico da superfície de energia potencial do H mais L2 para dar o LH mais a LI. Excelente, Matheus, excelente. Um domínio muito, muito bom. Parabéns, viu? Realmente estou muito feliz com todo esse detalhe, com esses detalhes e essa riqueza de informações que você está passando para a gente aqui. Tá ótimo, obrigado. Se eu estiver indo rápido também, vocês me avisam que eu vou ajustando aqui a velocidade. Enfim, aqui eu tenho... Vamos agora tratar do caminho de mínima energia, né? Para fazer o caminho de mínima energia, né, tem a sigla MAP, do inglês Minimal Energy Path, é preciso varrer a superfície utilizando coordenadas polares. Então a gente vai inserir um sistema de coordenadas polares, e um sistema de coordenadas polares ele vai ser centrado fora desse ponto 00 aqui. A gente vai pegar um ponto a uma distância que a superfície já assintota, né? Então nessa região azul mais clara aqui, ó, onde ele já assintotou para um valor próximo do zero, né? E aí a gente vai definir um vetor que ele vai ter uma certa distância, né? Um certo módulo, e ele vai ter também um ângulo associado a ou a distância LH, esse eixo da distância LH, ou a esse eixo da distância L2. Eu vou pegar a distância LH, né? E aí a gente vai gerar essas coordenadas polares, né, para esse vetor. E aí ele vai ter coordenadas dadas por T100, que é o centro, né, da minha varredura, menos ρ vezes NP seno de alfa. E para o R3, né, isso aqui é para a distância LH, eu vou pegar o seno. E para a distância L2 eu vou pegar o cosseno desse ângulo. E aí eu vou definir, dessa forma, esse vetor que vocês estão vendo. Então vai ter um vetor que ele vai varrer essa superfície. Deixa eu diminuir um pouco a imagem. Então vai ter um vetor que vai varrer essa superfície e ele vai aumentando esse valor de distância aqui até ele encontrar o mínimo
da superfície de energia potencial em cada raio vetor desse. Então ele vai pegar um raio vetor aqui, vai encontrar o mínimo, vai armazenar esse valor, pegar outro ângulo, armazenar o mínimo nessa direção, e por aí vai varrendo até chegar ao ângulo de 45, aí depois a gente troca. A gente não considera mais o eixo LH, a gente considera o eixo L2 para fazer o cálculo do ângulo. E aí a gente vai varrendo a superfície, também traçando onde tiver mínimo de energia, né? Ao longo disso daqui, para a gente também decidir qual que é o caminho de reação, né? Do meu sistema. E aí para fazer esse cálculo, a gente vai importar mais duas bibliotecas. Essa daqui é a biblioteca SciPy, ela tem uma outra gama, talvez até ainda maior do que o do NumPy, para poder fazer cálculos de otimização, realizar resolução de sistemas lineares, equações diferenciais. Ela tem uma biblioteca muito rica, né, desses métodos já implementados. E aí a gente vai importar essa função chamada minimizeScalar, que ela vai minimizar uma função escalar que a gente vai definir aqui dentro do nossa rotina principal. E aí eu vou importar essa biblioteca time, que ela vai fazer um cálculo de tempo de execução do nosso programa. Isso daqui eu coloquei meio que para depurar o código, né? Para saber o que eu posso otimizar nele e tudo mais. Eu consegui um tempo bom. Vocês vão ver que quanto maior quanto menor o passo, o tempo vai crescendo bastante. Então, isso é uma parada que tem que se considerar também na hora de realizar os cálculos de map. Mas mais detalhes sobre isso adiante. Certo, então, nessa função map, Li2H, eu forneço para ele o θ, o passo do alfa, né, que é o quanto que o meu alfa vai variar entre um raio vetor e outro. E tem uma chave de verbose aqui que vai dar um output para a gente mais detalhado, caso isso aqui também para termos de depuração, né, para saber se ele está dando o valor de energia correto. E aí, para realizar o cálculo da map, que eu faço? Eu gero o T100, né, a coordenada do centro. Eu pego e eu crio vetores vazios, né? Esse aqui vai ser o vetor vazio da map, do R1 e do R3. Então eu já crio esses vetores vazios para poder depois ir só armazenando os valores dinamicamente nesses arrays. E aí o que eu faço? Eu defino uma segunda função. Então no Python tem uma parada interessante que você pode definir uma função dentro da outra. Então aqui eu defini corte_sep como sendo uma função que ela realiza esse corte da superfície de energia potencial ao longo desse eixo que eu defini. Então eu defini aqui se eu tenho esse ρ e eu tenho essa reta que passa por essa superfície de energia potencial, eu vou pegar um corte dessa superfície de energia potencial e aí ao longo desse corte eu analiso onde ela tem um valor mínimo. E eu vou fazendo isso para cada ângulo e para cada ângulo eu vou definindo o mínimo, né? E assim eu vou traçando o mínimo da superfície de energia. E aí ao longo desse corte eu calculo o R1, o R3, que eu vou utilizar para a minha própria CEP. Então eu calculo o CEP a partir desses R1 e R3, e a única coisa que eu tenho que fornecer para ele é o ρ, que é justamente essa distância do centro até o ponto de interesse. Correto? Então, tendo essa função aqui definida, eu vou fazer um for para um alfa entre 0 e π sobre 2, ou seja, entre 0, que é esse eixo aqui, até π sobre 2, que seria correspondente a esse eixo aqui. Eu vou fazer essa varredura desse vetor, né, nesse arco aqui, desse ângulo. E aí eu vou fazer o cálculo do ρ máximo, ou seja, a distância máxima que eu vou considerar, que eu não necessariamente preciso pegar esse plano todo, né? Esse eixo todo aqui. Porque, veja bem, aqui eu tenho um trecho todo que ele é praticamente zero. Ele não varia consideravelmente nessa região de assíntota. Então, preciso considerar só essa porção aqui, e aqui nessa parte de assíntota também eu não preciso considerar. Porque aqui ele já toma valores muito grandes, até positivos, né? E aí eu
E eu não preciso considerar essa faixa aqui perto do zero. E aí eu excluo esses valores definindo um ρ máximo, uma distância máxima que eu vou considerar aqui na minha região de otimização. E aí, depois de definido isso, eu calculo, eu faço a minimização dessa função corte-cep que eu defini anteriormente. Então, eu vou obter o valor de ρ que minimiza a superfície de energia potencial, né? Que retorna o mínimo ao longo desse corte que eu realizei. E aí, o valor mínimo, né? O menor valor que eu obtiver, eu vou guardar nesse Vmin, nessa variável Vmin. E aí, eu armazeno na minha lista map, né? No meu array map, esse valor mínimo. E aí, conforme eu vou andando, né? Conforme eu vou variando o R, eu vou guardando esses Vmins até gerar a map. E eu também vou guardando o R1 e o R3 para poder fazer uma visualização mais detalhada dessa map no futuro. E eu retorno o valor da map, o R1 e o R3. Então, eu vou gerar essa função agora aqui. Deixa eu ver. Eu vou rodar essas células que eu não rodei antes, senão dá erro. E agora eu vou rodar essa daqui. Beleza, criou a função. E aí vocês vão ver um pouco aqui, eu vou colocar até aqui a chave true para ele imprimir em detalhes o que ele está fazendo. Ó. Então ele vai varrendo, então ele vai pegando os valores de alfa e Vmin, e ele vai rodando isso tudo e ele vai gerando para mim os valores de energia, os menores valores de energia que ele obteve ao andar na superfície, né? Para cada ângulo desse daqui eu tenho um corte, e aí nesse corte eu tenho esse mínimo. Beleza, ele executou aqui. Demorou um pouquinho só, né? Mas ele chegou no resultado. E aí eu vou armazenar, e eu vou poder também calcular, né? Agora que eu obtive o R1 e o R3, eu vou poder calcular os valores correspondentes desse R1 e desse R3, né? Então eu vou ter uma sequência de pontos aqui, né? Que definem a curva, o caminho de mínima energia na superfície de energia potencial. E aí, com isso, eu posso fazer o gráfico. Se eu obtiver os valores de energia correspondentes. Então, aqui está o caminho de mínima energia em si, né? Com relação à coordenada de reação, que foi aquela alfa que eu defini. Então, aqui você tem a região do L, se eu não me engano, é do L2, esse daqui do LH. Vamos tirar a tema mais para frente. E aí eu tenho esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ó, vocês estão vendo a superfície, e aqui embaixo vocês estão vendo uma linha mais escura. Essa linha mais escura é a map. Então, aqui vocês podem ver o caminho de mínima energia no poço, né, no fundo da superfície de energia potencial. E isso fica mais claro ainda se a gente olha para as curvas de nível. Aqui essa linha mais clara é a map. Então aqui vocês olham que na região de L2 a energia é menor, e na região do LH a energia é maior por causa dos tons, né, de cor. O tom mais escuro de azul representa uma energia mais negativa, e o tom mais claro é uma energia mais positiva. Então, aqui eu tenho a região, nesse gráfico, né? Aqui é a região do L2 e aqui é a região do LH. Não obstante, eu ainda posso fazer, né? Agora que eu tenho um método geral para realizar o cálculo de map, eu posso fazer isso para quantos tetas eu quiser. Então, eu posso ir variando o teta aqui nesse for, e ele vai gerando para mim as maps, e ele vai plotando automaticamente para mim também as maps, nesse esquema que eu bolei aqui. Então, deixa eu ver se a entrada já rodou. Então, vou rodar essa última aqui. Para finalizar, ele fez o cálculo do θ igual a 30. θ igual a 42. E aqui ele demorou menos, vocês vejam. Aqui ele demorou 4 segundos porque eu escolhi aqui um dθ, é um pouco maior.
um D alfa, perdão, um pouco maior. Então, ao invés de estar variando o alfa de 0,1 grau em 0,1 grau, aqui eu estou variando de meio e meio grau. E aí vocês vão ver que ele vai gerar um gráfico decente, né? Ele ainda vai ter, em algumas curvas, ele ainda vai ter um pouquinho só de linhas retas, né? Um pouquinho menos de precisão, mas ele ainda vai dar, mas ainda assim ele vai dar um comportamento suave o suficiente para você interpretar isso daqui fisicamente e quimicamente também. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje. Muito obrigado. E estou aberto a perguntas já. Muito bem, excelente, Matheus. Adorei o seu seminário. Matheus, por favor, mostra a última figura, por favor, do caminho de mínima energia. Uhum. Então, o que é importante fazer esses gráficos? Porque você pode fazer um estudo topológico desse processo colisional reativo, correto? Você está dizendo aí que do lado esquerdo você tem a região do reagente, onde tem o fundo do poço, mais ou menos onde começa a formar o complexo ativado, e lá na extremidade da parte direita você tem os produtos. Isso. E dá para ver claramente que para a reação acontecer, o sistema tem que absorver energia, porque a energia do reagente é menor do que a do produto. Então, você já pode caracterizar que a reação é o que? Endotérmica. Endotérmica, ela absorve energia. Exato. E olha, você variando a configuração do triângulo formado pelo Li2H, você vê que a região do reagente do produto não é mudada, só a região intermediária, tá vendo? E se essa configuração aqui em laranja, que é a de 42,67, é a que tem o menor poço, né? Maior poço. Isso. Maior poço, isso. Isso. É o que eu quis dizer, o poço mais negativo. Isso, tá correto. Eu entendi. Poço de maior profundidade. E já dá para você ler claramente, ó, a entalpia do sistema. Você pega a diferença da energia do reagente do produto, você já tem a entalpia, o ΔH. E mais ainda, você com esse processo, você já caracteriza que tipo de reação que é, você já mostra que essa reação não tem barreira de potencial, então ela é direta, não precisa vencer nenhuma barreira para a reação acontecer. Precisa de uma energia de ativação, né? Não precisa, basta dar um sopro aí para o H chegar no L2 que a reação acontece, correto? Correto. Então, tudo isso é muito importante, a gente chama tudo isso de estudo topológico. Uma outra coisa que você poderia ter feito, que está excelente, era você somar, por exemplo, a energia do reagente em todos os valores da curva de mínima energia, para o reagente sair no zero, para ficar mais fácil de fazer as leituras, porque aí a leitura era direta. Era só um detalhe. Verdade. É só um detalhe. Eu vou esperar aqui. É isso que eu ia falar, porque pelo seu programa você já pode até fazer direto. Porque aí você já lê a entalpia direto, Matheus, não precisa nem fazer contas. Não precisa nem fazer um menos o outro, né? Já Exato, você só lê onde é que a parte ali de cima, superior do lado direito, encosta o eixo do Y, que é da energia, você já lê a entalpia do sistema, correto? Correto. Inclusive, eu vou até comentar aqui para implementar depois. Deixa eu ver. Vou botar nessa primeira aqui, que é reagente no zero. Que aí depois eu coloco lá. Maravilha, é só somar a energia do reagente, correto? Correto. E, Matheus, já que você implementou, que está ficando muito bom, então eu vou te dar mais um desafiozinho que você vai tirar de letra, posso? Pode, fala aí. Você fez o gráfico, então, da energia em função do ângulo φ, não foi? Foi, do ângulo de varredura, que é o que eu chamei de alfa aqui. Isso. E agora, por exemplo, se fosse uma reação que tivesse uma barreira ou que você queria achar onde o poço é mais negativo, você tem que ficar variando o θ, não é isso? E tem que ficar analisando figura por figura, não é assim? Isso, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Isso. Vai variando até encontrar o de menor. Isso. Geralmente, uma coisa que você pode fazer para achar direto isso, só lendo do gráfico, é fazer um gráfico em 3D da MEP. Num gráfico. Que varia o alfa e outro que varia o θ. E outro, na outra direção, você teria a energia, a superfície de energia, o valor da superfície de energia potencial, e você faz a leitura tudo num gráfico só.
Boa. Eu vou fazer isso então. Vou colocar aqui um comentário, né? E Gráfico. já que você fez todo esse processo, aí você está um passo de fazer a coisa completa, Matheus. Sim, porque é só adicionar o terceiro, né? O terceiro Exatamente. eixo. Exato, fazer um do também no teta e acrescentar. Então, você vai ter, então, alfa, teta e o valor da superfície de energia potencial, e você faz um gráfico em 3D. Isso. Eu vou fazer essa parte aí depois e eu te apresento. Maravilha, Matheus. E aí, Apresento na quarta-feira, porque acho que na segunda não terei tempo por causa da prova. não, nem deve mexer mais, é me preocupar com a sua prova, tá bom? Não Sim. precisa. Se você puder, tudo bem, senão não tem problema nenhum. Fica para quando você puder apresentar, tá bom? Tá ótimo. Excelente. E uma outra coisa, Matheus, quando você. Esse gráfico em 3D da MEP é importante porque você já olha direto onde é o fundo, você já descobre o teto, o FI, e onde você tem o poço mais profundo, e se fosse uma reação que tivesse barreira, você já ia ler o teto e o FI para o qual a barreira é mínima, onde provavelmente por onde se daria o processo colisional reativo, por onde a Sim. reação aconteceria. Tá Tá certo, bom? professor. Tá Nossa, ótimo. Matheus, excelente, parabéns, muito bacana mesmo o seu seminário. E agora eu vou deixar um pouquinho para eles fazerem perguntas, porque eu já monopolizei demais aqui o seu seminário, né? Com tantas observações. Vamos lá, está aberto aí para a turma. Quem quer fazer perguntas? Matheus, eu tenho só uma curiosidade, na verdade, não é nenhuma pergunta, porque eu entendi bem o que você estava falando. É só sobre a biblioteca que você usa para fazer o gráfico. Eu posso usar outra ou obrigatoriamente tem que ser o que você usa? Por exemplo, eu posso usar o GnuPlot para plotar esses gráficos aí dentro? Então, poder pode, só que a sintaxe vai mudar radicalmente, né? Você vai utilizar lá os comandos do GnuPlot para fazer os gráficos. Lá tem, né, como fazer gráfico 3D, as curvas de nível, inclusive de uma qualidade igual, superior até do Matplotlib. Só que, como eu falei, você não vai usar os mesmos comandos que eu utilizei aqui. Lá você vai usar os comandos do próprio GnuPlot, mas é possível. Tudo bem, só isso mesmo. Obrigada, parabéns, Matheus, muito bom. Sim. Aí, no caso, você teria que exportar os valores, né, dos cálculos que foram realizados para o GnuPlot poder ler, né? Então, você exportaria, acho que num DAT. Acho que dá para exportar no DAT ou no XYZ que ele lê, né? No DAT. No DAT é o que eu acho que é o que é melhor usado, assim. Sim. Tá bem, obrigada, Matheus. Parabéns novamente. Obrigado. Ô, Matheus, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu tenho uma dúvida mais quanto ao programa, quanto à parte física em si. Primeiro, parabéns, ficou muito bonitinho. E eu gosto muito do Júpiter, porque fica bem interativo, né? Você não fica meio só código. Sim. Eu acho muito bonitinho. Enfim. Matheus, você pode colocar lá no último gráfico? O das maps para vários tetas, certo? Isso. Matheus, como é que você faz para plotar todos esses tetas ao mesmo tempo? Porque, tipo assim, eu sei fazer naquele método braçal, sabe? Eu fico colocando o PL plot, aí eu coloco para teta tal cor, entendeu? Fica muito brutal, assim. Entendi. Você faz no braço mesmo. Aqui, ó, Exatamente. o segredo tá nesse for aqui, porque é o seguinte, todos esses elementos que estão antes do for, né, esses daqui, eu posso, são os elementos que eu geraria para um teta, certo? Que aí aqui ele tá lidando com colocar essa grade aqui, né, no plt.grid, o caminho de mínima energia, esse título aqui é independente, o x-label, o y-label, né, os rótulos dos eixos são independentes do gráfico em si. Os limites seriam dependentes, né? Porque eu precisaria definir, né? Qual que é o limite inferior ou superior, mas isso aqui eu não defini, então também fica independente. Tudo isso daqui não depende do que eu fizer. O que depende é só o gráfico em si, o plt.plot. E para eu fazer essa parte do plt.plot, o que eu fiz? Eu fiz um for.
Então, para cada θ, nessa região aqui, né? Então, eu defini um array. Esse array aqui, ele pega os ângulos que eu estou interessados, eu converto eles para radianos, né? E eu faço uma varredura em cima desse θ. E aí, para cada θ desse, eu calculo a map, né? De acordo com aquela função que eu defini lá em cima. Você está chamando ela. Uhum. Aí eu calculo θ com esse d-alfa aqui, né? De 0,5. E aí eu pego o primeiro valor dela, né? O valor 0, que é o valor da map em si. Não peguei o R1 nem o R3, né? Então, faço esse cálculo para a map. E aí o que eu faço é que eu ploto a map. E eu ploto a map da seguinte forma. Eu pego o alfa, esse array alfa aqui, né? De 0np/2. Converto ele para graus, né? Para ele ficar nas unidades apropriadas aqui embaixo, né? Em graus. Uhum. Sim, sim. E aí eu pego a map. Curiosidade, no meu programa original, a map saía ao contrário. Então, ao invés de sair reagente indo para produto, saía produto indo para reagente. por isso que eu coloquei esse inverso aqui, ó. Uhum. Mas isso não altera em nada o comportamento do programa, entendeu? Tipo, é só algo que ficou... Porque eu acho que eu fiz a varredura ao contrário. Porque eu comecei dele aqui, ó, indo do de menor energia para o de maior. Mas, na verdade, acho que durante o cálculo lá, eu posso ter colocado, de certa forma, que ele ia nesse sentido para cá. E aí isso acabou dando uma energia maior aqui e menor ali. Aí eu só inverti que deu certo. Enfim. E aí, isso daqui, esse plot, por estar dentro do for, ele vai pegar cada θ, né? Cada θ desse, e ele vai fazer esse plot para cada θ. E ele vai repetindo isso, então, para θ igual a 30. Ele faz o cálculo da map para θ igual a 30 e o plot para θ igual a 30. θ igual a 42,675. Faz o cálculo da map e o plot. E ele vai fazendo isso em sequência e ele vai colocando um em cima do outro. Por isso que ele saiu todo aqui. E aí, para sair todos os θs nessa legenda, eu peço para chamar a legenda no final. Porque aí ele já vai ter plotado todos os θs. Uhum. E aí ele pega a legenda de todos os θs. Legal, legal. Muito certo? bom. Isso, certo. E aquele ponto format é o que? É um método do Python? O ponto format ele funciona como uma saída formatada. No mesmo estilo que tem aquele porcentagem, ponto 2 no... Acho que no Fortran tem isso também, não é, Gargano? C também. É o format, né? Isso, para a saída ficar bonitinha, formatada, para ficar mais legível. Legal. O for, esse for θ é como se fosse o loop lá do Fortran. Isso, é como se fosse o do. Aqui, o Python, ele interpreta... Ele é um interpretador, né? E ele não compila as coisas, ele lê na hora e faz na hora. Então, ele consegue interpretar esse distanciamento que eu dou aqui como se fosse uma indentação, então eu não preciso colocar o end, né? Isso. Porque no Fortran eu tenho que colocar do e no final o end do, né? Você tem que mostrar onde ele começa e onde termina, para onde que você quer o loop, né? Que começa com do e finaliza com end do lá. Aí no seu não precisa, que ele já vai fazendo, não precisa de compilar e ele já entendeu o que é para fazer e já faz de acordo com o que foi solicitado na linha do for. Isso, justamente por causa dessa indentação e por causa desses dois pontos também. Certo. Né? Muito bacana. Muito bom. Bem resumido a maneira de programar em Python, né? De fazer em Python. Por isso que está ganhando força e está muito em voga, né? Isso, é muito didático, assim. Muito didático. Para algumas coisas que requerem mais força bruta, como, por exemplo, o ajuste da CEP, né? Uhum. Eu não consegui fazer aquele ajuste em tempo hábil. Por isso que eu apelei para o Fortran, que o senhor já tinha feito, né? Legal. Mas para essas outras ferramentas, tipo de cálculo de plot, na verdade, né? Cálculos mais rápidos e plots, ele é muito bom. Muito bom, Matheus. E ele é muito didático, né? Porque, bom, tem ferramentas como o Jupyter que auxiliam bastante aqui na explicação, né, dos fenômenos. Muito bom. Da metodologia. Muito bom mesmo, Matheus. Excelente.
Alguém mais quer fazer alguma pergunta, pessoal, para o Matheus? Todo mundo está feliz, satisfeito? Satisfeito? Tá bom, Matheus. Então a gente. Então tá, acho que sim. Acho que foi bem explorado, né? Foi bem apresentado, despertou muito bem, muito bom, né? Então bater palmas aí para o Matheus, né? Parabéns, Matheus. Legal. Muito bom. Excelente. Gostei muito e foi muito didático e contemplou todo o assunto. Isso é importante. Maravilha, Matheus. Beleza. Depois, quando você tiver tempo, depois da prova, só acrescenta o teta, a dimensão de teta, que você vai gostar muito. Inclusive, ele vai te orientar muito para você decidir qual é esse teta para o qual o poço é mais profundo. Você está vendo aí? Que vê, baixa só um pouquinho o gráfico para mim, por favor. Esse daqui? Aí, ó, como que foi? Eu achei ele, esse valor de 42,67 com o 3D. Ah, foi? Foi, porque senão Olha. se fosse fazer isso na mão, ia levar muito tempo. Sim, tem um método. Um outro método, né? O senhor viu o Minimize Scalar, né? Que eu usei no cálculo das maps, né? Nessa função aqui. E tem uma outra que é só Minimize no SciPy.optimize. Perfeito. Que ele calcula para 3D. Perfeito. Aí ele pode justamente minimizar, né, a função θ aqui. Se eu colocar um alfa, ele também aqui na definição, ele pode até calcular esse θ e o alfa mínimo já automaticamente, Direto. né, tendo esse método. E aí fazendo a superfície eu posso até identificar onde é que está esse mínimo, né, visualmente, né? Um eu faço para precisão e o outro faço para visualização, porque é sempre bom em visualizar os dados, né? Exato, muito bem. E outra, se também tem uma reação que tem barreira, você pode pedir a parte mais alta também, o mínimo e o máximo. E aí, Sim. De todos, porque para cada teta que você varia, se tem barreira, ela vai aumentando ou diminuindo. E aí você vai descobrir qual é a menor barreira. E aí de todos os possíveis caminhos de energia, você vai achar qual a barreira é menor. E é por onde você tem a maior probabilidade da reação acontecer. Você vai fazer esse mapeamento. Então você está com a faca e o queijo na mão aí, Matheus. Pelo menos por uma superfície uma superfície envolvendo 3 corpos, você já tem tudo mapeado aí. Ótimo. Muito bacana, Matheus. Muito legal. Parabéns, Matheus. Vamos então agora para o próximo. O que vocês dizem? Professor? O que você acha de dar uns 5 minutinhos de lanche aí pro pessoal? Não, vamos. Eu ia propor exatamente isso. Vamos dar um intervalozinho de 5 minutos e a gente começa com outro seminário, para dar um divisor de águas também, né? Isso. Para ficar mais legal. E pro Rafa também se preparando aí, pegando Bom, Rafa, você já está tranquilo aí, Rafa? Já está pronto? Como é que tá? Tá tranquilo, professor. Podemos, agora no meu relógio aqui é 8h51. Qual é o horário de vocês? Só para eu me sincronizar. No meu tá 8h52, mas recém-feito. Então, 8h52. Na hora que eu pergunto o horário e falo qual é o de vocês, na verdade estou perguntando qual que é o do Matheus. Vocês sabem disso, né? Ó, podemos voltar 8h57? Beleza. E aí, Rafa, a gente volta com o seu seminário, combinado? Combinado. Então tá bom. Então até daqui a pouquinho, pessoal. 8h57 a gente volta. Descansa aí, bebe uma água, dá uma relaxada para a gente mudar de tema, né? De seminário. Mas tudo dentro do que a gente viu dentro desse curso aqui. Bacana? Bacana, professor. Então até daqui a pouco. Valeu!
Matheus, deu horário, Matheus? Deu, professor. 8h57. É isso aí. Precisão não é britânica nem suíça, era precisão Matheus. Vamos, vamos lá, né? Vamos lá, então? Vamos lá? Vamos. Aí vai Rafa, como depender é... agora do Rafa. Agora é Rafa. Rafa, como é que tá aí, Rafa? Oi, professor, tudo certo? Você pode compartilhar a tela aí para a gente ver se está tudo ok? Posso. Já Aí, está já, aparecendo? para mim apareceu. E para vocês, pessoal? Apareceu aqui. Sim. Bacana. Então, maravilha, Rafa. Quando você quiser começar, fica à vontade, tá bom? Tá bom, então eu vou iniciar. Primeiramente, bom dia. Hoje eu vou apresentar meu projeto de conclusão de curso para vocês. E o título do meu projeto é um pouco grande, mas é a absorção de monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e amônia em pontos quânticos de grafeno, uma busca por sensores de gases poluentes. A apresentação está organizada da seguinte maneira. Eu, primeiramente, vou apresentar a minha motivação com esse trabalho para vocês. Depois eu vou falar um pouquinho da estrela do trabalho, que é o grafeno, e também das moléculas poluentes que a gente vai estudar a absorção. Em seguida, eu vou comentar a teoria e toda a metodologia que vai ser utilizada no trabalho, né, que é justamente toda a teoria que a gente aprendeu nessa disciplina e na disciplina de Física Molecular 1. E depois eu vou apresentar alguns resultados preliminares que eu obtive e, por fim, as conclusões e perspectivas que eu pude tirar em cima desses resultados. Então, vamos lá. Minha motivação. A gente sabe que, a cada dia que passa, as consequências das atividades humanas na natureza ficam mais evidentes e preocupantes. E uma das principais formas que a gente influencia o ambiente é por meio da liberação de gases poluentes em altíssimas quantidades na atmosfera. Desse modo, existe uma necessidade muito grande por sensores de gases para fazer um controle da emissão desses gases na atmosfera. E conforme as atividades industriais crescem cada vez mais, são necessários sensores mais acurados e mais sensíveis. Atualmente, né, no mercado, a maioria dos sensores de gás comerciais que a gente tem são baseados em óxidos de metais semicondutores ou em materiais poliméricos. E esses sensores, em geral, apresentam pelo menos uma limitação, seja um alto custo de produção, ou uma baixa seletividade, um tempo de vida curto, ou até mesmo um alto consumo de energia. Dessa maneira, né, sensores de gases baseados em nanomateriais ganharam um forte impulso nos últimos anos, né, almejando superar justamente essas limitações. Um dos materiais que mais chamou a atenção da comunidade científica, em razão das suas propriedades que são simplesmente extraordinárias, né, parece que saiu de um livro de ficção, é o grafeno, né, principalmente por ser o material mais fino que a gente conhece, tendo uma espessura de apenas um átomo. Então, ele é um material conhecido com a maior razão superfície por massa, de modo que ele maximiza a interação com possíveis adsorventes e o torna extremamente apropriado para aplicações e sensores. Hoje em dia já existem muitos trabalhos até na literatura que fazem essa investigação do grafeno como sensor de gás e já comprovaram a capacidade do grafeno em absorver diferentes moléculas de gás. No entanto, ainda existe a carência de uma investigação mais profunda acerca do mecanismo de interação entre o ponto quântico de grafeno e as moléculas de gás. Precisa fazer uma investigação para verificar, por exemplo, se esses sistemas são regidos por interações do tipo Van der Waals, o quanto que o termo de troca, o termo eletrostático e o de dispersão, por exemplo, contribuem para a energia de interação. E, além disso, também muitos trabalhos eles se concentram apenas em um único complexo, né? Estudam a absorção de apenas uma molécula de gás com o grafeno. Então, além de um estudo mais profundo, também seria muito interessante, ao mesmo tempo, um estudo mais amplo com mais moléculas. Então, a ideia desse trabalho é investigar a absorção dessas 4 moléculas, do monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre
e amônia, que são as 4 moléculas poluentes mais comuns que a gente tem hoje em dia, e tem um altíssimo interesse para investigar a distorção, já que o controle delas é realmente a aplicação, uma das aplicações mais diretas para sensores de gás. Hoje em dia, só a amônia já danificou mais de 60% de toda a vegetação do Reino Unido. Isso só a amônia. E cada uma dessas moléculas causa estragos muito grandes, não só na vegetação, mas na saúde humana e de outros animais. E pior ainda, quando emitidas em conjunto, no mesmo local, elas são capazes de reagir entre si, produzindo outras moléculas poluentes que causam outros danos ainda. Então essa foi a minha razão para escolher essas 4 moléculas poluentes para investigar a distorção. Então, mas como é que a gente vai fazer essa investigação? Tudo isso vai ser feito dentro do contexto da mecânica quântica, mais especificamente dentro da física atômico-molecular. O nosso principal objetivo é resolver a equação de Schrödinger não relativística independente do tempo para um sistema molecular, que é o descrito dessa figura aqui. Um sistema composto por N elétrons e M núcleos. A gente já está acostumado, já que a maioria de nós já está na segunda matéria de física atômico-molecular, a gente trabalha com unidades atômicas, em que H cortado é igual à massa do elétron, é igual à velocidade da luz, é igual à constante elétrica, é igual a 1. Então, isso simplifica muito o tratamento matemático. E a hamiltoniana que representa esse sistema molecular é essa que a gente já conheceu na disciplina passada, onde o primeiro termo é o operador energia cinética dos elétrons, o segundo termo é o operador energia cinética dos núcleos, o terceiro termo é o operador de energia potencial devido à atração coulombiana elétron-núcleo, o quarto termo é o operador de energia potencial devido à repulsão coulombiana elétron-elétron, e por último a gente tem o operador de energia potencial devido à repulsão coulombiana núcleo-núcleo. Essa equação ela é extremamente complexa, e mesmo para sistemas simples ela não possui solução analítica e ainda assim é extremamente difícil de resolver numericamente, sendo essencial o uso de algumas aproximações para a gente então conseguir encontrar soluções aproximadas. A principal aproximação, no contexto da física atômico-molecular, é a aproximação de Born-Oppenheimer. Antes da gente usar a aproximação de Born-Oppenheimer, especificamente a gente antes faz o uso da expansão adiabática, do teorema adiabático, o qual a gente assume que se a perturbação no sistema for lenta o suficiente, o sistema é capaz de se ajustar à nova configuração, de modo que o seu estado é conservado. A consequência disso é que a gente pode, então, fazer uma separação de variáveis. A gente pode escrever a função de onda que descreve o nosso sistema como um produto de duas. Uma que vai depender das coordenadas nucleares e outra que vai depender das coordenadas eletrônicas. E então a gente pode, assim, partir para a aproximação de Born-Oppenheimer. Uma vez que os núcleos são consideravelmente mais massivos que os elétrons, eles se movem bem mais lentamente. E, portanto, a gente faz a aproximação para um sistema em que os elétrons se movem em um campo de núcleos fixos. A consequência matemática dessa aproximação é justamente essa aproximação. A gente vai ter que o operador de energia cinética dos núcleos ele vai atuar simplesmente na função de onda que depende das coordenadas nucleares. E isso simplifica muito, porque isso permite a gente separar a equação de Schrödinger em outras duas. Uma eletrônica e uma nuclear, onde as hamiltonianas são coordenadas em unidades atômicas, são descritas aqui. Vale lembrar que a hamiltoniana eletrônica ela depende das coordenadas eletrônicas, mas também depende parametricamente das coordenadas nucleares. Ou seja, para uma diferente configuração nuclear, a gente vai ter uma diferente função de onda eletrônica, mas ela não depende explicitamente dessas coordenadas nucleares. Então, vendo o formato das hamiltonianas, a gente percebe que a gente não pode resolver primeiramente a equação nuclear. A gente precisa, inevitavelmente, antes, encontrar soluções da eletrônica. Por quê? Porque esse termo aqui, esse epsilon de R, é energia potencial eletrônica, dada uma configuração nuclear. E para obter essa energia, a gente tem que resolver a equação de Schrödinger eletrônica para diferentes configurações nucleares e, a partir desses resultados, ajustar para uma forma analítica
a von Order ou a Rydberg, para então substituir na hamiltoniana nuclear e assim tornar possível a solução da parte nuclear. Dessa forma, o nosso primeiro passo, então, é resolver a equação Schrödinger eletrônica. Existem diversos métodos para a gente resolver a parte eletrônica, mas a que a gente optou para utilizar nesse trabalho foi a teoria do funcional da densidade, o DFT. Por quê? Porque a gente sabe que o DFT é capaz de gerar resultados muito satisfatórios, principalmente para sistemas relativamente grandes, como o que a gente vai trabalhar nesse projeto, quando comparado com resultados experimentais. E ela apresenta um custo computacional muito inferior quando comparado com métodos pós-Rutherford, como Coupled Cluster e Moller-Flash. Então, ela produz resultados muito satisfatórios, comparáveis com os pós-Rutherford, com um custo computacional muito inferior. Então, essa foi a razão da escolha da teoria do DFT, para realizar os cálculos eletrônicos desse trabalho. A teoria do DFT ela é construída em cima de dois teoremas, são chamados teoremas de Hohenberg-Kohn. Acho que a maioria dos teoremas matemáticos eles são escritos com palavras bonitas e é bonito de ler, mas muitas vezes é difícil de ver qual é a consequência prática deles. O que esse teorema 1 diz para a gente, basicamente, é que a densidade eletrônica do sistema, no estado fundamental, ele deve conter as mesmas informações que a função de onda associada ao mesmo sistema. Ou seja, a gente pode fazer uma descrição pautada na densidade eletrônica do sistema, ao invés de uma descrição pautada em funções de onda. Esse é o grande diferencial do DFT e uma das razões pela qual o custo computacional é menor. Já o segundo teorema, basicamente o que ele diz para a gente é que a energia do estado fundamental pode ser obtida pelo método variacional. Basicamente, ele descreve aqui o método variacional com palavras bonitas. Então, se a gente encontrar o funcional que descreve o sistema e minimizar ele, a gente encontra a energia do estado fundamental. Então, em consequência desse segundo teorema, se a gente fazer a descrição em função da densidade eletrônica e aplicar o método variacional naquela equação de Schrödinger eletrônica, a gente vai chegar numa equação secular, que é a chamada equação de Conchamp. Essa equação de Conchamp, por sua vez, pode ser resolvida utilizando álgebra linear. Numa representação matricial, o problema vai se resumir a um problema de diagonalização de matriz. E para a gente chegar em resultados satisfatórios, a gente resolve essa equação de forma iterativa, por um método que a gente chama de método de campo autoconsistente, o SCF. Basicamente, o método consiste em especificar quais são as coordenadas e as cargas nucleares do meu sistema, além de um conjunto de bases que a gente vai usar para expandir, e a gente também faz um chute inicial da densidade eletrônica do sistema. A partir dessas informações, a gente pode construir o potencial efetivo, e então a gente pode substituir na equação de Conchamp associada, e a gente resolve com álgebra linear, e a partir desses resultados a gente pode obter uma nova densidade eletrônica. A partir dessa nova densidade eletrônica, a gente pode repetir esses passos, de encontrar um novo potencial efetivo, solucionar a equação de Conchamp novamente e obter uma nova densidade eletrônica, até que uma autoconsistência seja obtida, ou seja, até que a densidade eletrônica que a gente encontre não mude conforme essa substituição. Então, quando a gente encontrar essa convergência, a gente pode, então, finalmente partir para os cálculos de propriedades e também para a avaliação da equação Schrödinger nuclear. Então, agora, passando para a parte nuclear do nosso problema, nesse trabalho, a gente vai aproximar o nosso sistema por um problema de dois corpos, onde o ponto quântico de grafeno é um corpo e a molécula a ser dissolvida, dentre aquelas moléculas poluentes, é um segundo corpo. Então, dentro dessa descrição do problema de dois corpos, é extremamente conveniente a gente reescrever a hamiltoniana nuclear em função das coordenadas do centro de massa e das coordenadas relativas entre os meus dois corpos. A gente percebe que a partir dessa descrição a gente consegue separar o problema nuclear de um problema que acompanha o centro de massa
ou seja, que está associado à energia translacional do sistema, e outro problema que depende somente das coordenadas relativas, que está associado aos movimentos de rotação e vibração, ou seja, a energia rovibracional do meu sistema. Além disso, uma vez que a gente está considerando o sistema isolado, ou seja, que não existem forças externas atuando, a gente teria que, então, esse centro de massa se moveria com velocidade constante. Então, a gente pode simplificar ainda mais esse problema, considerando um referencial centrado no centro de massa, como a gente fez na disciplina. Porque, a partir desse referencial, a gente vai ter que a energia translacional do sistema é nula, a energia total vai ser dada somente pela energia vibracional. Nesse sistema de coordenadas, o problema se resume a um problema de força central, que a gente precisa simplesmente acompanhar o movimento da massa reduzida do sistema. Então, tratando esse problema de força central, a gente consegue simplificar todo o problema para um problema unidimensional descrito por essa equação. Então, a gente só precisa resolver essa equação. Mas antes, a gente precisa fazer uma interpretação do movimento vibracional do nosso sistema. Então, para estudar o espectro vibracional, a gente pode unir o modelo de oscilador harmônico quântico com o modelo de rotor rígido. No entanto, a gente tem que estar atento ao fato de que esses movimentos são acoplados, uma vez que eles acontecem ao mesmo tempo. Então, a energia total do nosso sistema vai dar por todas as contribuições das energias vibracionais, tanto harmônicas quanto anarmônicas, devido a esse acoplamento, e as energias rotacionais rígidas e não rígidas. E essa equação descreve justamente essas energias vibracionais, onde V é o nosso número quântico vibracional, J é o nosso número quântico rotacional, ômega E, ômega EXV, ômega YE, as nossas constantes espectroscópicas do movimento associado ao movimento anarmônico, vibracional anarmônico, e alfa E e gama E são as nossas constantes espectroscópicas associadas ao movimento rotacional não rígido. Então, se a gente conseguir resolver essas energias, como que a gente encontra elas? A gente pode substituir o potencial empírico de Morse na nossa equação unidimensional que a gente apresentou no slide anterior e encontrar os valores de fato dessas energias. Em posse dessas energias, a gente percebe que a gente pode usar essa equação e isolar as constantes espectroscópicas e escrever elas em função das energias. E a gente encontra esse conjunto de equações aqui. Esse conjunto de equações constitui a primeira metodologia que a gente vai usar nesse trabalho para encontrar as constantes espectroscópicas que caracterizam a dinâmica do nosso sistema. Como não existem resultados experimentais para esses sistemas que a gente está estudando nesse trabalho, a gente optou por calcular essas constantes espectroscópicas, além por essas equações, um segundo método para que fosse possível uma comparação e verificar a congruência dos resultados. Então, esse segundo método que a gente vai utilizar é o método de Durham. A diferença do método de Durham é que, para resolver aquela equação unidimensional do problema nuclear, Durham expandiu o potencial em uma série de Taylor, de forma que as energias vibracionais que ele obteve apresentavam esse seguinte formato, onde esses YKL são chamados de constantes de Durham. Se a gente fazer uma expansão desses primeiros termos desse somatório e fazer uma comparação com essa equação que a gente tinha, com as constantes espectroscópicas, a gente pode fazer uma identificação dessas constantes com as constantes espectroscópicas. Desse modo, a gente pode, então, obter novamente as constantes espectroscópicas por meio desse método de Durham. E constitui, então, a segunda metodologia que a gente vai utilizar para fazer esses cálculos das constantes espectroscópicas. Em posse agora já das constantes espectroscópicas, mais especificamente do ômega E, em posse também da energia de dissociação do sistema e da energia fundamental E00 do sistema, a gente pode fazer o cálculo do tempo de vida do nosso complexo. Esse tempo de vida, dentro da teoria de Slater, é uma descrição puramente dinâmica,
Ou seja, nessa formulação, a gente tem que a dissociação unimolecular do nosso agregado, ou seja, o complexo formado pelo ponto quântico e a molécula dissolvida. Essa dissociação unimolecular deve ocorrer quando a coordenada de interação atinge o limite de dissociação, que é definido por esse parâmetro, que é a energia de dissociação do sistema, que é justamente o valor do poço da curva de energia potencial. Então, dentro da teoria de Slater, se a gente tiver um tempo de vida acima de um pico-segundo, a gente já pode considerar o nosso complexo como sendo estável, o que é importante visando uma aplicação em sensores de Geiger. Então, isso conclui um resumo da teoria e das metodologias que a gente vai utilizar no trabalho. E agora eu vou apresentar para vocês alguns resultados preliminares que a gente já conseguiu encontrar. O primeiro resultado que a gente obteve veio de uma investigação de 2 funcionais de DFT, os funcionais B3-LIP e o funcional ômega B97XD. A nossa primeira opção de funcional era o B3-LIP, porque é um dos funcionais mais populares utilizados em cálculos de DFT atualmente. No entanto, depois de uma investigação da literatura, a gente viu que esse funcional ele subestima muito energias de dispersão do sistema. E a gente, baseado em resultados de outros artigos e outros trabalhos, a gente acreditava que esses sistemas que a gente vai trabalhar é regido justamente por interações do tipo Van der Waals, de modo que o termo de dispersão é o que domina. Então, eu encontrei um trabalho na literatura que fez uma comparação de diversos funcionais de DFT para análise de complexos regidos por interações de Van der Waals, cujos resultados experimentais eram conhecidos. E foi determinado que o melhor funcional, ou seja, o que gerou resultados mais próximos dos resultados experimentais, foi o funcional ômega B97Z, porque ele já possui correções de dispersão, ou seja, ele não vai mais minimizar essas energias de dispersão e vai fazer um cálculo mais próximo da realidade. Então, eu calculei as curvas de energia potencial do complexo formado pelo ponto quântico de grafeno puro e a molécula de monóxido de carbono, utilizando esses 2 funcionais e o mesmo nível de base, foi o C31GDP. E a gente vê que a diferença entre as curvas é nítida, enquanto que o funcional B3-LIP praticamente não conseguiu gerar um poço efetivo nenhum, já o ômega B97XD já conseguiu detectar um poço significativo, o que indica que, de fato, essas correções de dispersão são extremamente importantes para uma descrição acurada do sistema. Mais para frente, outro resultado que eu vou apresentar para vocês vai ser uma decomposição da energia de interação do sistema, o qual vai comprovar que, de fato, o termo que domina é o de dispersão. O segundo resultado que a gente obteve foi uma investigação das abordagens de funcionalização desse ponto quântico. Primeiramente, o que é um ponto quântico? Se a gente pegar o grafeno e reduzir ele até uma escala nano, ou seja, entre 1 e 100 nanômetros, a gente pode chamar de ponto quântico de grafeno. Os pontos quânticos de grafeno que eu utilizei nesse trabalho possuem 72 átomos, com 58 carbonos. Não, são 54 carbonos e 18 hidrogênios. Eu também fiz um teste com um ponto quântico um pouco maior, com 180 átomos. Ele tinha 150 carbonos e 30 hidrogênios, mas não houve uma mudança muito significativa nas curvas de energia potencial, mas houve um ganho do custo computacional muito grande, ou seja, demorou muito mais para terminar. Então, como não houve uma mudança significativa dos resultados, a gente optou por continuar utilizando esses pontos quânticos com 72 átomos. Então, o diferencial que esse trabalho quer fazer é que, além de investigar a dissorção por pontos quânticos puros, a gente também quer investigar a dissorção por pontos quânticos funcionalizados com outros átomos, como boro, nitrogênio e alumínio, para ver se essas funcionalizações são capazes de melhorar a capacidade de captura dessas moléculas poluentes. Então, nosso primeiro passo foi investigar algumas abordagens de funcionalização para ver qual era que melhor capturava essas moléculas, ou seja, qual ia apresentar o
poço mais profundo. Então, a nossa primeira funcionalização foi com apenas um átomo de boro no hexágono central do ponto quântico e um monóxido de carbono se aproxima por cima desse átomo de boro. A curva de energia potencial que a gente obteve foi essa curva de energia potencial em laranja. Comparando ela com a curva em preto, que é com o ponto quântico puro, a gente já consegue ver que houve um ganho, sim, houve um aumento na energia de interação, ou seja, o poço mais profundo, ou seja, houve uma melhor captura da molécula de monóxido de carbono. No entanto, uma segunda investigação que a gente fez foram com 2 átomos de boro no hexágono central, postos em lados opostos, com o monóxido de carbono agora se aproximando pelo centro do ponto quântico. E isso gerou para a gente a curva de energia potencial em verde. E a gente vê que melhorou ainda mais a energia de interação, ou seja, absorveu melhor o monóxido de carbono. Por fim, eu fiz um teste com uma funcionalização assimétrica com 2 átomos de boro, um no hexágono central e o outro um pouco mais distante, com o monóxido de carbono se aproximando do boro no hexágono central. O meu intuito com essa funcionalização era justamente manter a multiplicidade do sistema igual a 1, ou seja, manter o sistema como camada fechada e ver se isso melhorava a capacidade de adsorção do ponto quântico. E, para nossa surpresa, melhorou consideravelmente. A gente obteve essa curva de energia potencial em roxo. E não só melhorou a profundidade do poço, mas também aumentou consideravelmente a energia de interação, a energia de interação de longo alcance, como a gente pode ver aqui. Então, em razão desses resultados, a gente vai seguir com os cálculos, né, do ponto quântico puro e com essa funcionalização com 2 boros assimétricos, o qual a gente vai denotar agora só por GQD@2b, para simplificar. Então, o primeiro passo foi justamente ajustar aquelas curvas de energia potencial para a forma analítica de Rydberg de grau 10. As curvas foram muito bem ajustadas, né, apresentando um desvio quadrático médio da ordem de 10 a menos 6 Hz, de modo que a curva passava bem direitinho por cima dos pontos. Aqui nessa tabela, a gente tem os coeficientes, né, dos ajustes, né, nessa coluna do meio do complexo formado pelo ponto quântico puro, com monóxido de carbono, e nessa coluna da direita pelo ponto quântico funcionalizado, com monóxido de carbono. E aqui na tabela de cima, a gente evidenciou qual é o R de equilíbrio, a energia de dissociação e a massa reduzida do sistema. De cara, a gente vê, né, que essa funcionalização foi capaz de aumentar consideravelmente a energia de dissociação do sistema, o que é extremamente animador e positivo visando essa aplicação em sensores, o que significa que realmente a funcionalização foi capaz de melhorar a capacidade de captura da molécula de monóxido de carbono. Os próximos resultados que a gente obteve foram justamente o cálculo das constantes espectroscópicas. Como a gente comentou, elas foram calculadas por 2 métodos, as equações, do slide 13, e o método de Duhem, para ambos os complexos, tanto com ponto quântico puro e quanto para ele funcionalizado. Comparando os resultados, e para nossa surpresa também, eles ficaram muito próximos, né? Quando não deram exatamente iguais, eles ficaram muito próximos um do outro. A gente não esperava resultados tão bons. Eu lembro que quando eu mostrei para o Gargano, a gente calculou junto, ele falou que nem tinha graça, porque ficaram realmente muito próximos e isso deixou a gente bem feliz, o que aumenta a nossa confiança, né, nesses resultados, de que eles realmente estão coerentes e os cálculos realmente estão fazendo uma boa descrição. Então agora, já que a gente possui essas constantes espectroscópicas, a gente também calculou as energias vibracionais do nosso sistema. Tanto as energias vibracionais puras, ou seja, com J igual a 0, quanto com as energias vibracionais com J igual a 1. Nessa coluna, são as energias vibracionais com ponto quântico puro, e a gente vê que a gente obteve 21 energias vibracionais. Então, a gente está indo de 0 até 20, totalizando 21 energias vibracionais, enquanto que a funcionalização obteve 35 energias vibracionais. Ou seja, a funcionalização foi capaz de acomodar mais 14 níveis
energéticos dentro do poço da curva de energia potencial, né? O que realmente indica que essa funcionalização melhorou em muito a capacidade de captura da molécula de monóxido de carbono. Então, agora que a gente já possui essas energias orbitacionais e as constantes espectroscópicas e a energia de dissociação, a gente pode fazer o cálculo do tempo de vida em função da temperatura. Né? Ambos os complexos, né, no intervalo de 200 a 500 Kelvin, apresentaram um tempo de vida superior a 1 picosegundo, de modo que ambos podem ser considerados estáveis. Mas, para nossa surpresa, principalmente no intervalo de 200 até uns 350 Kelvin, o tempo de vida do complexo funcionalizado foi muito maior do que o tempo de vida do composto quântico puro. O que mostra para a gente que, além de tornar a interação mais forte, a funcionalização também tornou a interação mais estável, o que é extremamente positivo, né, justamente visando uma possível aplicação de sensores. Além desses resultados, a gente também fez uma investigação de deslocamento de carga via uma análise NBO, para a gente tentar elucidar um pouco mais, né, esse mecanismo de interação entre o grafeno e a molécula de monóxido de carbono. A gente percebe que o ponto quântico puro não tem nenhum deslocamento de carga muito significativo. No entanto, já para o ponto quântico funcionalizado, a gente percebe que a gente tem, sim, já um deslocamento de carga mais significativo, que ocorre especificamente no par isolado de valência de um centro do carbono 73, ou seja, do carbono do monóxido de carbono, para o orbital de um par isolado de valência de um centro antiligante do boro 22, que é aquele boro do hexágono central, pelo qual o monóxido de carbono se aproxima. Além dessa análise de deslocamento de carga, a gente, né, também fez uma decomposição da energia de interação via SAPT das suas componentes eletrostática, de troca, indução e dispersão. Né? E como a gente já havia comentado, a gente vê que o termo de dispersão é o que de longe mais domina essas energias de interação, correspondendo a 71,8% e 62% da energia de interação do complexo com ponto quântico puro e do ponto quântico funcionalizado, respectivamente. Isso só confirma a importância de uma boa escolha de um funcional na hora de fazer os cálculos, porque, de fato, a energia de dispersão é extremamente importante, de modo que o uso do funcional B3LIP não geraria resultados acurados. E, de fato, o funcional ômega B97XB foi utilizado, produziu resultados mais coerentes devido às suas correções de dispersão. Além disso, a gente vê que a funcionalização já começa a indicar uma transição dessas energias. A gente vê que a porcentagem da energia de dispersão diminui um pouco e a eletrostática aumenta, né, o que já mostra, né, que a interação está se tornando cada vez mais forte devido a essa funcionalização. Então, esses foram os resultados que eu obtive, né, até o momento, e eles foram extremamente positivos e animadores, né, uma vez que todos concordam com a ideia de que o grafeno é promissor em aplicações e sensores e de que as funcionalizações foram extremamente positivas e melhoraram a capacidade de captura do grafeno. Então, as minhas perspectivas com esse trabalho é estender, né, esse estudo para as demais funcionalizações, né, substituir o boro pelo átomo de nitrogênio e pelo átomo de alumínio, para ver se essas funcionalizações melhoram ainda mais essa capacidade de adsorção e também estender esses estudos para as outras moléculas poluentes, né, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e a amônia. Né? Ontem eu consegui finalizar toda a parte eletrônica dos meus sistemas, já consegui gerar todas as curvas de energia potencial, inclusive com todas as funcionalizações e para todas essas moléculas, que era justamente a parte mais demorada do trabalho. E agora eu pretendo seguir com os resultados da parte nuclear,
e então passar o resto do semestre fazendo uma boa construção de uma discussão desses resultados. Com isso, eu finalizo a minha apresentação e muito obrigado. Excelente, Rafa. Muito bom, muito bom. Excelente. Você realmente mergulhou em todo o assunto, né, e ligou todo o assunto para cada parte específica do seu trabalho, e deu para ver nesse mergulho que você realmente está conseguindo dominar cada parte desse tanto de metodologias que você usou para chegar nos seus objetivos. Muito bom. Gostei muito do seu seminário. Tá, na minha opinião, está muito bom. E eu não vou fazer nenhum comentário. Eu vou deixar para a turma fazer. Combinado? Combinado. Obrigado, professor. Mas é graças à matéria, né? Essa matéria que a gente está fazendo, a disciplina. Mas graças também à sua capacidade, sua dedicação e à sua competência, né? Porque é muita informação e você, na realidade, conseguiu dominar ponto a ponto de tudo que você utilizou. E realmente não é fácil conciliar tudo isso ao mesmo tempo. Então, além de ter resultados excelentes, já ter praticamente terminado todo o seu TCC já em um semestre, porque daqui para frente os cálculos vão ser bem mais rápidos, vão andar bem mais rápidos, você praticamente já terminou tudo, né, em um semestre. Então, esse é mais outro parabéns que eu tenho que dar pelo seu projeto. Então, você realmente conseguiu realizar tudo muito, muito rápido e com uma qualidade muito interessante. Parabéns, viu, Rafa? Obrigado, professor. Graças à máquina aqui que eu estou usando. Tudo, mas é o conjunto da obra, né? Vamos lá, pessoal, vamos às perguntas. Está aberta. Quem quiser perguntar. Bom, Rafa, olha a intimidade, Rafa. Isso é bom, isso é bom. Eu tenho um amigo que chama Rafael, eu o chamo de Rafa, né? Não, pode chamar de Rafa, Na verdade, também é uma também curiosidade. No teu primeiro resultado, aquela curva, esse daí, justamente. Que essa curva lembra muito. Quando o professor começou o curso, né, ele mostrou essa curva e que eu me lembro está justamente muito igual. Aí, no caso, você tá concordando com aquela dissertação da Camila, eu acho, ou não, essa curva realmente sempre vai aparecer? Depende, a curva só aparece quando forma o complexo ligado, né? Se não tiver curva, significa que mesmo que a gente aproxime esses dois, sejam dois átomos, sejam duas moléculas, significa que eles não possuem uma interação significativa. Então, né, a curva em vermelho mostra que indicaria que não tem uma interação significativa. Mas, em geral, mesmo que esses complexos não tenham uma interação significativa, em geral, geralmente, tem sempre pelo menos, nem que seja 0,0001 embaixo da linha do zero, indicando uma curvinha, assim, mas não é nada significativo. Mas, em geral, sempre aparece, pelo menos, né, mesmo que seja pouquinho assim, mas geralmente aparece essa característica aqui. Ah, tá. Que ela aumenta para complexos que interagem de forma mais significativa. Ah, entendi. Quando eu olhei, aí eu pensei que esses pontinhos era tipo um resultado e você passou uma linha por cima para dizer que estava tipo de acordo com o resultado. Eu pensei que era isso. Os pontinhos em vermelho a gente fez os cálculos para o mesmo sistema. A única diferença é que os em vermelho foram feitos com esse funcional B3-LIP e as em azul foram feitos com outro funcional, mas o sistema que a gente estudou era o mesmo para as duas curvas. Ah, tá. Entendi. Obrigada, Rafael. Parabéns aí pela apresentação. Muito bom. Gostei muito. Posso fazer só um comentário? Obrigado. Posso fazer Talvez é porque eu acho que se eu entendi bem também a pergunta da Vilmar, cada pontinho desse é a distância do ponto quântico à molécula CO, em particular ao C da molécula, que está aproximando perpendicular ao plano
onde está o ponto quântico. Cada pontinho desse, ele variou, né, a distância do carbono, do CO, até o carbono da estrutura do ponto quântico, foi crescendo e diminuindo até formar essa curva, saindo da região de forte interação, contra os dois carbonos que estão muito próximos, passando pela configuração de equilíbrio, até uma configuração onde o carbono do CO está muito distante do carbono do ponto quântico. E aí você tem exatamente o comportamento completo da curva de energia potencial. Então, cada ponto desse corresponde à distância que separa o carbono do monóxido com o carbono do ponto quântico. Uhum. Ah, entendi. Obrigada, professor. Não é isso, Rafa? Isso mesmo. Rafa, eu posso fazer só um comentário também do que a Vilmara perguntou? Claro, pode sim. Então, por exemplo, Vilmara, se você tem um estado ligado, dá exatamente isso que o Rafa falou. Você pode ter um poço bem rasinho, que às vezes você nem percebe, ele é bem sutil, mas você tem um poço. Mas você também pode unir dois entes de tal maneira que eles não estejam ligados. Aí você realmente teria uma curva de energia potencial que não tem poço realmente. Não sei se era isso que você tinha perguntado. Sim, professor, porque quando eu vi nesse curso e no outro curso, o senhor tinha mostrado algo semelhante a essa curva azul, né? Uhum. E quando eu vi o do Rafael, aí eu pensei, cara, então é obrigatório que essa curva apareça, essa azul, eu pensei, né? Que seria obrigatório, mas depende muito do sistema, agora eu estou entendendo. Exatamente. Por exemplo, se você der um zoom na curva vermelha, você vai ver ela bem parecida com a curva azul, por causa da questão de escala, aí, né? E a diferença de poço é muito pequena, mas se ele tivesse representado só a curva vermelha e tivesse dado um zoom na curva vermelha, você ia ver o poço menor, mesmo ele sendo bem pequenininho, mas você ia ver ele mais, se vocês dessem um zoom ali perto do zero. Mas dá para ver ali pela vermelhinha como ela está aí, que ele tem um poço bem fraquinho, bem pequenininho, onde o Rafa está mostrando aí a seta. Sim, eu percebi quando o Rafael estava explicando, ele mostrou, eu percebi essa curvinha aí. E agora é claro, né? Se você tiver, por exemplo, a molécula chegando, o CO chegasse no ponto quântico, e você tivesse uma função que realmente não tivesse nenhum poço mesmo, isso poderia caracterizar um sistema não ligado, ou seja, nem fracamente eles estão ligados, ou seja, não se ligam. Esses dois entes não se ligariam. Uhum. Entendi, professor. Obrigada. Como o Rafa comentou aí, né? Matheus, nenhuma pergunta, Matheus? Eu tenho, sim. Na verdade, é mais um comentário que é a respeito desses funcionais. Realmente tem uma tendência desse B3LIP e de outros funcionais da DFT de subestimar a energia, né? E o ômega B97XD é uma exceção, né? É uma exceção a essa regra. Tanto que durante o meu trabalho, ele foi o que melhor se comportou, né? Dos funcionais que eu analisei. Também foi o melhor que você achou, que bacana. Sim, sim. E fala qual foi o sistema, Matheus, que você usou. Foi o queridinho do Gargano, né? O H2O2, gases nobres. Mais especificamente criptônio. Eu estou analisando também a utilização de outros funcionais naquele sistema, incluindo mais parâmetros, né? No meu trabalho. E aí vai ser interessante também se eu puder, no futuro, se der bom a utilização da otimização de funcionais, né? Tratar até esse sistema de grafeno com gases poluentes. Sim, com certeza. Tem uma motivação bem forte por trás e é muito bom ter essa interação entre pesquisas, né? Muito bacana, Matheus. Muito bom. Eu torceria muito para isso acontecer, viu? Excelente. E o Rafael, ele teve uma excelente... Foi uma excelente oportunidade para ele resumir tudo que ele aprendeu nos dois cursos, né? Tanto no primeiro quanto no segundo, num só trabalho, e aí ter um resultado fantástico como esse aí. Quando eu vi aquelas valores praticamente iguais dos dois métodos, eu também fiquei de cara. Impressionado.
Não, ficou muito bom mesmo. E outra, Matheus, ele já praticamente já montou todas as curvas de energia potencial para funcionalização com boro, alumínio e o nitrogênio para todas as outras moléculas. Já estão prontas já os resultados. Ou seja, daqui para frente, mas só mais um pouquinho, umas 2 semanas, ele já termina tudo que ele prometeu no TCC. Que bacana, hein? E ele mesmo prometeu, porque eu já achava que era muito, mas ele quis que além, a gente deixou, mas a gente já sabia que ele ia conseguir, porque tamanha a dedicação, né? Olha só. Mas é graças ao auxílio, né, do professor, de todo mundo. E principalmente... Sim, mas a gente só dá palpite, a gente não faz nada, a gente só dá palpite e você que faz tudo. Então é o mérito todo seu mesmo, não tem jeito. Não. Eu fico perturbando o Gargano, mandando professor, não estou entendendo, me ajuda. Não, Rafa, foram poucas vezes. Você realmente mandou bala mesmo. Tem que reconhecer isso. Pessoal, Ana, tem alguma pergunta, Ana? Ana que gosta ali também de esmiuçar um pouquinho. Não, professor, tá tranquilo. Foi uma boa revisão que o Rafa fez aí do curso. Foi, né? Muito bacana, bem lembrado, uma boa revisão. Amanda, alguma questão, Amanda? A Amanda falou no chat que deu uma saidinha, professor. Não sei se ela já voltou. Tá bom. Não, tranquilo, não tem problema nenhum, tranquilo. Caio, e aí, Caio? Tudo certo, professor. Só parabenizar aí o Rafael pelo trabalho, muito bom. Bacana. Obrigado. Muito legal. Tomara que a banca seja assim também. Com certeza vai ser. Mas tá bom, eu acho que se tivesse mais tempo, provavelmente o Rafa, no curso, o Rafa já poderia depois, mais na frente, ele já poderia até apresentar o outro seminário com todos os resultados prometidos e feitos. Mas está muito bom. Eu realmente estou muito feliz com os resultados que o Rafa obteve e o trabalho está muito bom realmente. E ele foi, eu acho que já para um TCC, um sistema já seria suficiente, mas ele quis ir muito além, então cada um escolhe o caminho que quer seguir. E ele escolheu esse e ele correspondeu. Eu já diria que ele correspondeu porque ele já praticamente fez tudo da parte mais pesada dos cálculos, ele já fez praticamente tudo. Então, ele já atingiu o objetivo dele. Muito bom, Rafa. Parabéns, viu, Rafa? Aqui, obrigado, professor. Diante a todos, tem que dar os seus parabéns também. Estou muito feliz com tudo que você realizou aí. Parabéns mesmo. Obrigado, professor. E, pessoal, agora, hoje à tarde, eu vou escolher o seminário, então, da Vilmara, do Caio e da Amanda, e aí eu mando pelo WhatsApp para vocês, tá bom? Tá bom. E aí, na segunda-feira seria o seminário da Amanda e da Vilmara. Então, cada um vai ter mais ou menos aí uns 40, 50 minutos para apresentar. E na quarta-feira, dia 19, aí seria o seminário do Caio. Também seria na primeira metade da aula. E na segunda metade eu espero mostrar o programa da TST para vocês. Beleza. Tá bom? E aí a gente vai concluir o curso. Combinado, pessoal? Combinado. Porque as aulas acabam, acho que dia 20, alguma coisa assim, 20, 21, e não teria mais tempo de ter mais uma aula, mas por causa das menções, aquela coisa toda. Mas a gente vai chegar lá em tempo. Bacana? Bacana. Então, pessoal, hoje que bom que eu vou ter mais tempo de entrar tranquilo lá na outra aula, que hoje foi mais tranquilo, foi mais folgado. Todo mundo conseguiu cumprir as apresentações dentro do prazo previsto, isso é muito bom. E aí eu mando pelo WhatsApp, pode ser, Vilmara, Amanda e Caio, eu mando pelo WhatsApp para vocês, tá bom? Pode ser, professor. Todos vocês têm o contato do WhatsApp, não tá? Estão no WhatsApp do curso, não é FM2, né? Sim, professor. Sim. Então eu vou mandar o tema e o assunto para cada um de vocês, e aí para vocês terem aí tempo para preparar até segunda-feira, no caso a Amanda e a Vilmara, e no caso do Caio para quarta-feira da outra semana. Tá beleza? Tá beleza.
Então, mais uma vez aqui, parabéns e muito obrigado aos dois palestrantes de hoje, né? Que no caso, o primeiro foi o Matheus, depois o Rafa. Excelentes apresentações, assim como foram as duas primeiras, né? Pela Ana e pelo Lúcio. Realmente vocês estão muito dedicados e estão fazendo bem o papel de vocês no curso. Estou ficando muito feliz com isso. E dá para entender também que vocês estão absorvendo algumas coisas muito importantes que o curso queria transmitir. Eu acho que está sendo cumprido esse papel. Isso é bom. Tá bom? Combinado, tá bom. Aí, o Matheus dando sinal aí que já acabou a aula. Aí, ó. Pelo menos não é barulho de moto, né? É barulho de aeroporto agora. Então tá bom. A campainha. Professor. Oi. A gravação, tem que tirar. Isso, eu sabia que tinha alguma coisa esquecendo, olha só. Agora sim, boa, Matheus, muito boa.